Salve, salve galera, aqui é o Renan, da Win Studio. Tô com meu parceiro Alex Rambo, psicólogo esportivo, para o segundo episódio do Tudo Além do Esporte podcast. Hoje a gente vai falar sobre temas muito importantes e muito evidentes hoje em dia no esporte. E eu gostaria de começar o nosso episódio de hoje dando o gancho final do último podcast, que seria o burnout no esporte. Gostaria que o Alex começasse dando essa opinião, já que ele é o especialista na parte mental aqui dos atletas. E o que você pensa sobre o tema, Alex, hoje em dia? O que você acha que está mais em evidência hoje sobre o burnout? Vamos lá. É um tema bem polêmico, de certa forma, dentro do esporte, né? Muitas pessoas hoje nem visualizam o burnout como uma doença de saúde mental que está presente, né, dentro do esporte, porém, a gente tem inúmeros casos, inclusive acho que depois da Olimpíada a gente visualizou isso de uma forma muito mais palpável, né, quando a Simone Biles trouxe, né, isso para dentro do mundo da ginástica, mas também para dentro do mundo olímpico do esporte e tal, onde ela sofreu de burnout e abandonou por um tempo, né, as competições. E é engraçado, né, que a partir do momento que a pessoa visualizou isso, entendeu sobre isso e aí buscou essa ajuda, ela ficou de fato um tempo afastada e que bom que ela ficou, na minha opinião, né? É, no retorno dela, ela destruiu, né? Então, será mesmo que o burnout é brincadeira? Será que o burnout é um mimimi, que as pessoas falam por aí? Será que a saúde mental é um mimimi, como muitos também falam por aí? O burnout é um esgotamento, né? Para explicar assim a grosso modo para quem está ouvindo e assistindo a gente, o burnout ele é um esgotamento dentro da organizacional, por exemplo, né? A gente fala que é um esgotamento profissional, né? Onde a pessoa está cansada do contexto, da rotina, da pressão, enfim, de tudo. E aí, de fato, ela desenvolve burnout, né? Como a gente já viu inúmeros atletas, como a gente citou a Simone Biles aqui agora. E esse caso, para mim, é um caso assim que a gente consegue visualizar o burnout de uma forma bem ampla, né, dentro do esporte e de uma forma, de certa forma, até bonito de se ver esse retorno, sabe? A forma como ela retornou, a forma como tudo aconteceu, onde ela escolheu, de fato, prezar pela sua saúde mental para depois em tese, poder entregar ainda mais rendimento, ainda mais performance. E claro, pode ter certeza, ela desenvolveu o burnout, ela tratou o burnout, ela voltou para o esporte, mas hoje, mesmo depois de ter superado o burnout, ela ainda continua fazendo psicoterapia, né? Inclusive 2 vezes por semana. Então, óbvio, uma atleta de alto rendimento, de alto escalão, de um país muito bem desenvolvido dentro do esporte, principalmente em esportes individuais, né? Mas ainda assim, eu gosto muito de trazer esse tema à frente, inclusive, só um dado assim, mas o tema do meu TCC na faculdade foi sobre burnout, né? Foi sobre compreender isso dentro de uma organização naquela época, mas dentro do burnout, porque, querendo ou não, às vezes até a gente pode entrar em alguns episódios. Cara, eu acho que o primeiro passo é compreender que você está dentro desse processo. Quando talvez tenha alguns sinais mais claros que o Alex pode estar comentando pra gente, mas é, que a própria Simone, relatou, que é a ansiedade, o nervosismo excessivo pré-competição, alguns outros detalhes que Cansaço extremo. falta de concentração, falta de foco. Então o primeiro passo para tu resolver um problema é tu criar consciência dele e Exato. entender que também vai passar por esse processo como se fosse uma lesão. Como se fosse uma lesão, é um processo que você precisa tratar, não negligenciar, não tratar como de forma banal e que você pode voltar após isso, após essa lesão, após um problema psicológico que você tem dentro do esporte, da performance, e voltar ainda melhor e desempenhar o seu esporte, enfim, da melhor maneira possível. Eu creio que ela fez isso com maestria e ela hoje é uma das representantes da saúde mental no esporte, Exato, né? isso. Cara, isso é muito bacana. Até porque ela trouxe à tona, né? E Isso já existe, né? A gente pode sim, frisar que é um tema que existe, pô, desde 1900, sei mano, muito lá. tempo, muito Só tempo. que a galera tratava de maneira banal Ou não levava isso pra mídia. exato, e pegar uma top 1 do mundo em plena Olimpíada e, tipo, ter essa atitude de
meter o foda-se mesmo e falar, pô, tô cansada, Exato. preciso descansar, preciso de um tempo. E vou desistir de competir em alto nível por um tempo. Cara, Cara, é muito difícil falar isso. não, é absurdo. É muito difícil. Tem que ter uma força mental absurda, até porque o ciclo olímpico é muito curto pros atletas. Exato. Então, tipo, tu É, jogou porque- fora uma chance de, tipo, da vida de... e sem contar que ela tava no seu auge, né? Ela vinha num ganho absurdo de medalhas, de competições, de reconhecimento também. E sem contar que ela era uma. Ainda é, né? Mas naquele momento ela era uma das melhores e maiores representantes do país dela, num geral dentro do esporte, né? Na comunidade feminina também, inclusive, né? Uma das maiores inspirações para milhares de atletas femininas que a gente tem não só na ginástica, mas em outros esportes, né? Pela mulher, pela força, né? Pela forma como ela visualiza o esporte, como ela visualizava o crescimento do empoderamento também feminino dentro do esporte, dentro de um país que, querendo ou não, de certa forma, não só os Estados Unidos, mas inúmeros países, né? A valorização do esporte masculino, ele é muito mais visível do que feminino. Então, trazer isso à tona também para ela é muito importante. E daí, imagina a pressão que se sentia quando ela decidiu e falou assim, não, a partir de hoje eu vou cuidar de mim, da minha saúde mental e eu não vou mais competir. Por hora. E foi legal o apoio também do público masculino dos Estados Unidos. Eu lembro que o LeBron James, que estava participando da Olimpíada, também deu total apoio. O Michael também. Outros atletas homens da delegação estadunidense apoiaram ela, e isso também é bacana. E eu vejo que o apoio entre atletas no esporte, de outros segmentos, enfim, é maior entre os próprios atletas do que o pessoal que, tipo, tá do lado de fora, que podia ser, pô, se colocar no lugar do atleta e ver que ele tá sofrendo e que vê que é difícil. Não, pô, ela Sabe ganha por que isso milhões, acontece? ela é obrigada a competir. Sabe por que isso acontece na maioria das vezes? Porque vamos supor que eu e você jogamos no mesmo país dentro de uma competição específica. Aí você vem à tona com um dado, enfim, uma coisa que você tá sentindo, daí eu que tô aqui penso, putz, cara, passei por isso em algum momento e não falei sobre. E ninguém me ajudou. Então eu vou estender minha mão. Isso acontece muito na área esportiva, muito mesmo. E não só sobre burnout, mas sobre várias questões, ansiedade, depressão, enfim, inúmeras coisas dentro do esporte. O vínculo de atleta para atleta, cara, ele é muito forte. Talvez tu tenha até vivido isso quando tu jogava, assim. Então, isso gera um pouco. E a pessoa que tá lá fora, sentada lá só assistindo, ela não quer saber se você tá bem, se você tá mal, se você perdeu um familiar ou não, talvez, se você tá é, sei lá, você não tá feliz com o que tá acontecendo, às vezes você não tá preparado, e você sente que não tá preparado, e mesmo assim precisa competir pra tirar os resultados, ela não tá preocupada Ela com tá isso. só pelo entretenimento, na verdade. Ela só quer que você vença pra ela comemorar, pra ela postar uma foto sua, pra ela ter orgulho do país que ela vive. Só isso. A grosso modo é isso. Eu sei que é foda falar isso, mas é que realmente é assim que acontece na maioria das vezes, cara. A pessoa às vezes vai assistir uma pessoa assim e nunca viu sobre esporte, mas postar a foto na rede social e falar que a pessoa é campeã, é isso que precisa. Então, o endorso de tudo isso não é visto. Cara, e tem outros casos também famosos que aconteceram recentemente também. Teve da Naomi Osaka, que abandonou o Roland Garros também pelo mesmo motivo da Simone Biles também, burnout no esporte. Teve um caso que veio à tona que aconteceu antigamente, mas não foi lidado dessa forma, que até o Michael Phelps ele trouxe que ele tinha muita ansiedade pré-competição, só que ele conseguiu canalizar isso de forma a melhorar ainda mais a performance, mas chega num ponto que eu acho que tu deveria falar, qual que é uma linha muito tênue, eu acho, entre a ansiedade para competir, enquanto isso ela é boa e enquanto ela pode te fazer mal, quanto ela é prejudicial. Eu acho que é uma linha muito tênue que eu acho que pode trazer pra Concordo, assim, totalmente. Inclusive, claro que a gente estabelece um vínculo com o atleta para poder trabalhar isso, mas pegando, assim, um exemplo, né? Se você consegue entender como a sua ansiedade vem à tona, já é um ponto muito positivo para que tu consiga trabalhar. Mas muitas das vezes a gente não consegue entender, assim, sei por que tô sentindo ou o que tá me fazendo, o que tá me causando ansiedade, né? Na maioria das vezes não é tão simples, porque também não é simples, porque nem sempre essa ansiedade que tu sente pré-competição ou pré-jogo nem tá ligado ao esporte. Por exemplo, aconteceu uma coisa em casa, aconteceu uma coisa na escola, aconteceu uma coisa com relacionamento, qualquer coisa. E aí, aquilo, você não consegue desligar uma chavezinha, entrar na quadra ou em qualquer lugar e falar, não tenho problemas, sou uma pessoa que tá free de problemas e eu vou entrar aqui, vou fazer meu melhor e não vou ter nada pra se preocupar. É muito difícil tirar o eu
do atleta separar, tipo assim, eu gosto muito de alguns atletas que conseguiram fazer isso, que é uma raridade absurda. Era, O Kobe Bryant, por exemplo, ele tinha um modo Mamba, que ele, mentality. que ele Uhum. conseguia separar completamente o Kobe da parte da Mamba Negra, no caso. Ele entrava lá, ficava sério e conseguia separar completamente o atleta da pessoa. Tipo, tem um caso muito legal da Olimpíada de 2008, da Espanha contra os Estados Unidos, né? Que no primeiro jogo ele fala, que, no jogo que eles iam jogar contra a Espanha, ele fala no pré-jogo que eu vou pegar o Paul Gasol e vou arrebentar ele com o primeiro lance de jogo. E o Paul Gasol era padrinho da filha dele, tipo, e todo mundo deu risada, falou, cara, isso não é possível, tipo, tá zoando com a nossa cara. Ele pega e dá uma entrada criminosa, assim, no Paul Gasol com 1 segundo de jogo, assim, e falou, pô, não tô pra brincadeira. Aqui eu mataria pela vitória, sabe? Tipo, e tem diversos outros casos de atletas, tipo, tem o David Goggins, que é ultramaratonista, que ele consegue separar. Existe o David e existe o Goggins, que quando ele entra no modo sanguinário, digamos assim, Goggins, ele se transforma em outra pessoa, muda até a personalidade. Uhum. E, sei lá, eu gostaria que tu falasse É também. possível de fazer isso, mas é muito difícil. E assim, é muito difícil até predisposição, assim, cara. Isso tem que vir muito antes da psicologia, inclusive, entrar na vida do cara, sabe? Da qualquer pessoa. É muito difícil fazer isso. Muito difícil mesmo. É como, por exemplo, se a gente pegar 1000 pessoas, quantas dessas conseguem fazer? O número é muito pequeno, sabe? Então, de fato, é difícil. O que tu ia falar? Eu ia dizer, dentro dessa característica dessas pessoas, se existe, claro, eu pedi se é treinável isso, tu já me passou que talvez seja, mas é muito difícil de conseguir palpar, e se tem alguma característica de pessoas, características mentais de pessoas que chegaram no alto desempenho, assim, no topo. Se tem alguma diferença mental, assim, cara, Sim. resiliência, o que é? Quais as principais características das pessoas que Ah, chegaram lá? entendi. Pegando um pouquinho o gancho que a gente teve no episódio anterior, entre o atleta amador e o profissional. Para mim, 3 pontos assim que são imprescindíveis e que são treináveis, óbvio, mas que precisam de muita dedicação do atleta. É resiliência, disciplina e constância. Para mim, são 3 coisas que são assim imprescindíveis, porque com disciplina você tem constância, Uhum. né? Para ter constância, eu preciso ser resiliente, porque nem tudo vai dar certo, nem sempre vai sair como eu quero, né? Então, esses 3 são pilares assim que para que eu tenha uma saúde mental boa, adequada e que faça sentido e que eu também consiga almejar resultados que eu quero, e alcançar de fato esses resultados, esses 3 pilares para mim são imprescindíveis. A gente precisa ter isso. É, Quem chegou lá, com certeza teve isso. E foi treinado para isso também, porque a gente pode entender o contexto. O que é cada coisa, o significado disso tudo. Mas a gente também precisa entender que tudo isso vai ter coisas que vão entrar no meio do caminho e que a gente vai precisar trabalhar. Que não são esses 3 pilares, que são outras coisas que também são muito importantes. Mas se a gente pudesse linkar 3, assim, essenciais que precisa trabalhar o tempo inteiro, são esses 3. Com certeza. E, óbvio, a gente, cada um é diferente e tal, a gente sabe disso também. Pode ser que você seja muito resiliente, mas pode ser que você não consiga manter constância, por exemplo. Então, se você é muito resiliente e compreende isso, a gente vai não deixar a resiliência de lado, mas vai trabalhar muito mais forte na constância e como a gente vai fazer para que tu tenha a maior constância possível, junto com a resiliência. Ela meio que serve daí de apoio, Sim. mas a gente trabalha mais onde está defasado, né? Onde é que tem mais, onde a gente mais precisa trabalhar. Então a gente faz isso primeiro e aí depois a gente engloba todo o contexto. Mais uma coisa também que é muito importante, e vou puxar esse gancho trazendo o que a gente falou sobre ansiedade anteriormente, que é como o atleta faz para que a sua mente não o sabote em inúmeras questões. Por exemplo, quando tá sentindo pressão, quando tá com ansiedade, quando tá com medo sobre o adversário, sobre a competição, ou enfim, sobre a sua preparação. Porque tudo isso, a ansiedade, o medo, a pressão, a gente pode trabalhar para que, claro, lembrando que tem essa linha tênue que tu falou antes, mas trabalhar para que isso seja um combustível para que o atleta performe melhor. Mas ainda, claro, se houverem episódios
muito grandes de tudo isso, medo, pressão e principalmente a ansiedade, é preciso trabalhar isso fora da competição. Antes dela, ou se a gente surgir isso dentro da competição, poder trabalhar depois da competição para poder entender. Porque nem sempre é sobre a competição em si. Mas, como eu falei, é sobre o contexto. Então, para que a mente não sabote o rendimento e a performance do atleta durante as competições, durante os jogos, enfim, é importante que a gente faça o trabalho pré, obviamente, mas também que possa fazer essa avaliação depois para entender se essa ansiedade, se esse medo, se essa pressão, ou o que for, veio mesmo do momento competitivo, ou se ele já estava instalado no atleta antes, ou se aconteceu um fato dentro da competição, às vezes quando é uma competição de mais dias, ou enfim, ou até mesmo dentro de um tempo específico, que resultou e trouxe à tona esses sentimentos. Uma coisa que eu vivi no esporte e que eu vejo muito sobre, que o pessoal fala que tem o termo que é ser o leão de treino. Uhum. Entre que a galera tá no treino, arrebenta, consegue desempenhar 100% e chega na competição, às vezes o atleta não consegue render, ou tem medo, ou enfim, não consegue desempenhar da melhor forma possível o esporte. E uma coisa que eu vejo isso também, trazendo um pouco para a área da físio, é na questão da dor. Uhum. O atleta, às vezes, ele não. A dor, como a própria Organização Internacional do Estudo da Dor relata, a dor é uma experiência subjetiva que pode ou não estar correlacionada com uma lesão. Às vezes a pessoa não tem lesão e tem É, dor. psicossomático. Exato. E isso é uma forma, trazendo pro gancho, que é uma forma de autossabotagem. Às vezes o atleta, quando ele sai, ele é retirado da zona de conforto dele, o cérebro dele começa a criar barreiras para trazer ele de volta para a zona de conforto. Tipo, eu tenho dor, Uhum. eu tô com medo, eu não sei lá, acontecem Um coisas. exemplo prático, tipo, vamos pegar um atleta de vôlei, por exemplo. Ele é ponteiro. E aí, por opção do técnico, ele precisa jogar de central. Muito diferente, completamente. Aí ele começa, tô com dor nas costas. Tô não sei o quê. Por quê? Ele não quer jogar de central, ou ele não é confortável pra ele. Então é mais fácil ele trazer, e às vezes, e assim, de forma inconsciente, inclusive, tá? Essas falas, elas vêm assim, não tipo, eu tô pensando e vou falar isso, mas elas realmente saem no decorrer do processo de troca ali, por exemplo. E é uma coisa simples, né? Foi uma opção e tal, enfim, mas aí, de forma que nem existe uma lesão propriamente dita, mas vem à tona como se houvesse. Cara, e também outros casos que eu acho que se correlacionam com isso, de repente é a troca de ambientes. Tipo, o atleta sai do Brasil, vai para outro continente, Sim. vai jogar na Europa, vai jogar na Ásia, e acaba tendo outra cultura, tendo que se envolver com outra cultura, outro tipo de alimentação, outro tipo de cobrança, clima, e não consegue se adaptar, sabe? Acaba tendo dificuldade da adaptação e se auto-sabotando, tendo que retornar pro país de origem, enfim. Isso também eu acho que é um ponto que acontece muito. De fato, acontece mesmo, até porque é óbvio, né? A gente sempre tem uma tendência muito grande a estar na zona de conforto. Fato. E quando a gente sai dela, mudanças sempre vão gerar desconforto. Indiferente de onde você esteja, com quem, como, seja na vida como atleta, seja na sua vida pessoal, toda vez que tiver mudanças, cara, mudança sempre gera desconforto. É normal e tá tudo bem. Acho que isso muda muito quando o atleta entende isso. Que a mudança vai sim, de início, gerar um desconforto nele e que ele precisa passar por isso com resiliência, né? Para que tenha uma melhor performance, para que tenha uma melhor oportunidade, quem sabe, porque talvez aqui no país não tá com uma oportunidade boa. Aí vai para outro país, tem uma oportunidade melhor. Cara, e o gancho principal disso, eu acho que a gente falou no episódio anterior, é ter metas. Ter, tipo, Total. uma grande meta. Pô, qual que é o meu objetivo dentro do esporte? Pô, eu quero. Qual é o teu? Cara, hoje em dia, os meus objetivos dentro do esporte, cara, Eu acho que eu bati alguns que eu tinha esse ano, assim, que eram micro metas, assim, claro, não... falando do esporte amador. Eu queria. Quando eu comecei a jogar futebol esse ano, eu queria ganhar um torneio só. Tipo, não interessava a categoria, eu queria, tipo, mostrar pra mim mesmo que, pô, Dá. comecei e dava pra, tipo, dentro do esporte competitivo, brigar por alguma coisa. Legal, ganhei uns torneios e tudo mais, e ainda quero continuar evoluindo, ganhar em outras categorias e tudo mais. E na corrida, cara, eu tenho muito claro pra mim que eu só quero aumentar a quilometragem, assim, não ligo. Tenho minhas metas de pace e tudo mais, mas tenho fugido um pouco disso, porque, cara, tem muito cara muito acima, sabe? Muito cara muito acima.
E tá chegando numa cobrança que começa a te enjoar do esporte, sabe? E quando a gente falou um pouco sobre a desistência do esporte no episódio passado, e eu vejo, ontem tive uma conversa informal com esse paciente meu, que ele era corredor profissional. Realmente, tipo, cara, o cara era uma máquina de correr. E ele acabou relatando pra mim que perdeu, sabe, o tesão na corrida, sabe? Pelo excesso de cobrança, pelo excesso de desempenho, o retorno financeiro não é tão alto. Então, ele, tipo, ele começou a querer sair um pouco da parte competitiva e entrar na parte recreacional, pô. Correr pra realmente sair do Desestressar. conforto, pra, pô, me relaxar. Hobby. Exato. E quando eu penso sobre a corrida, pra mim, teve uns meses atrás que eu tava correndo, tipo, todos os dias, uma quilometragem muito alta. Cara, eu passei um mês, assim, com refugo da corrida, tipo, sério. Começou a me enjoar e minha cabeça começou, pô, era um dia perfeito pra correr, eu achava que todo dia era ruim, sabe? E tô sabendo lidar com isso hoje em dia com resiliência, compreendendo que é um processo, tipo, não tem problema, deixa uma semana de lado, continua treinando, fazendo outras coisas e depois volta, sabe? Sem essa pressão toda, nossa, pace, tem que baixar o pace, tem que correr. Tipo, eu tenho alguns marcos e tal, legais, mas, cara, meu objetivo final, como eu falei no episódio passado, é daqui a um ano correr uma outra maratona. Tipo, eu quero estar no 1% da população, no menor de 1%. Que hoje em dia é mais fácil a pessoa ficar milionária do que correr 42 quilômetros. Tipo, com a quantidade de negócios que podem sair, surgir, a probabilidade de pessoas no mundo correr uma maratona é menor do que a de pessoas ficarem milionárias hoje em dia. Então eu quero estar abaixo de 1%. Tipo, esse é o meu foco em tudo que eu faço na minha vida. Quero ser diferente dos demais e tentar fazer algo. E como o esporte para mim é tudo na minha vida, eu uso isso muito como regra para a vida, assim. Massa. Até tu de novo entrou num tema assim que é muito importante, né, sobre a meta, e aí vai uma ideia assim para quem tá ouvindo, assistindo, enfim. Talvez com o planejamento, isso que tu acabou de mencionar seja muito mais fácil de alcançar, né? Perfeito. Porque se não houver o planejamento, tu nem saberia responder essa pergunta para mim. Provavelmente tu vai falar, não sei, talvez tal coisa, talvez aquilo, mas sem uma objetividade que precisa ter, inclusive, né, no esporte. Até uma coisa que também é sempre importante mencionar quando a gente fala sobre objetivo, quando a gente fala sobre crescimento dentro do esporte, é de que a gente também precisa acreditar. E acreditar não é dizer que, eu sou o melhor e pronto, acabou. Mas é acreditar que todos os dias, quando tu vai treinar, todos os dias, quando tu vai se dedicar, tu vai ser melhor do que ontem. E não é melhor que todo mundo. Eu sou o melhor do mundo. Cara, não é isso. Mas eu prefiro que você diga e que você estabeleça isso em você mesmo, que você vai ser melhor que ontem. Porque isso também é ser resiliente consigo mesmo, é ter constância consigo mesmo e compreender que o esporte, para além de tudo, transforma vidas. E pode transformar a tua. E não é sobre dinheiro que eu tô falando. É sobre disciplina, né? É sobre ser uma pessoa melhor, é sobre ter mais oportunidades, ter mais pontos de contato, enfim, inúmeras coisas. Não, eu sempre prezo muito e prego muito isso para as pessoas que estão no meu círculo social, que eu sempre falo, o esporte me trouxe tudo. E uns anos atrás eu fui ingrato com o futsal, tipo, tava com raiva do esporte, enfim. Mas, cara, tipo, hoje em dia eu penso que, mano, apesar de tudo que aconteceu de ruim, que acontece muita coisa ruim, tu vai se Sim. machucar, vai sentir dor, vai sofrer, vai chorar, vai ficar triste porque perdeu, vai ficar feliz porque ganhou. São processos que, cara, eles acontecem dentro do esporte. E eu sou muito grato por ter começado o esporte, indico o esporte para todo mundo, para 100% das pessoas. E não importa qual esporte seja. E você não precisa ser bom. Tipo, você não precisa ser o. Cara, todo mundo no começo vai ser ruim. Isso é um fato. Tem pessoas que nascem com talento, tem dom, mas na parte Não tem dom. física ali, tu já discorda dessa parte? Total. Talento, beleza. Dom não existe. Então pode ser o termo técnico talento então, que eu quis me referir. Porque, cara, tem pessoas que vão ter mais facilidade de aprendizado nesse sentido, mas não se trata de ser o melhor, ou enfim, mas é Concordo. criar o hábito de praticar o esporte, porque ele vai te devolver muito. Convivência com outras pessoas, resiliência, motivação, disciplina. Me proporcionou, falando individualmente, falando, é,
conheci vários lugares, conheci muitas pessoas, fiz amizade. Pô, tem amigo que joga na Letônia, na Lituânia, em Portugal. Pô, portas abertas em outros espaços que, pô, o quanto isso engrandece. Se não fosse pelo esporte, como que eu ia conseguir isso? Claro, pode conseguir de outras formas, mas eu acho que talvez o Mais esporte difícil. seja mais fácil. Exato, ia ser mais difícil. Eu concordo totalmente. Inclusive, é, se eu não sei, né? Mas dentro da área esportiva, dentro da psicologia de esporte, hoje eu estou em vários lugares que talvez se eu não tivesse dentro da área esportiva, eu não estaria. Uhum. Eu tenho total consciência disso, inclusive. Se eu ficasse, não que seria, não que seria impossível, mas talvez seria muito mais difícil eu atender pessoas do Canadá, da China, do Japão, dos Estados Unidos, Emirados Árabes, se eu fosse só para clínica, entende? E dentro do esporte eu consigo chegar nessas pessoas de uma forma muito mais fácil, de certa forma. Então, para mim também, é exatamente isso. O esporte abriu muitas portas, né? Não no meu eu atleta, mas muito no meu eu profissional da psicologia. E um ponto que eu tinha dentro da clínica, né, falando sobre clínica de fisioterapia, eu tinha uma dificuldade muito grande em atender pessoas, vamos dizer, comuns, assim. Não entendam que o comum não é ser Sim, comum, sim. mas existe muita diferença, como a gente falou, entre o atleta amador e o profissional, da pessoa comum pro atleta amador, pro atleta profissional. Cara, tipo, o nível de Verdade, é consciência diferente. o nível de consciência que a pessoa tem de que, pô, ela precisa disso. Hoje em dia a fisioterapia a gente vê muito ela como as pessoas têm negligenciado muito. Eles acham que é mais fácil consertar do que prevenir. Não só na fisioterapia, Renan. Não só. É, Pode ter certeza. cara, Cara, na psicologia é é uma exatamente cultura igual. das pessoas que, tipo, cara, e é muito mais caro tu resolver do que prevenir um problema, e seja ele qualquer coisa, financeiro, Qualquer coisa é cara, verdade. exato, qualquer coisa. Podemos abrir aqui o leque e ia ser imenso. E as pessoas, os atletas, ele tem essa consciência, pô, o meu corpo é o meu instrumento de trabalho. Eu, Esse é o ponto. eu preciso que ele seja saudável. E às vezes o senhorzinho, ou a criança, ou enfim, em qualquer ponto, ele não vê toda essa importância. Ele vê muito como custo de dinheiro e como se o retorno fosse baixo. Só que, cara, a gente só tem. A gente vive nesse corpo, a gente só tem um corpo. Ele tem que ser a nossa casa, ele tem que ser bem cuidado e bem tratado. E a nossa mente também, pô. Concordo. Faz parte, né? É uma extensão, né? Tudo isso faz parte do nosso corpo e de fato a gente tem só um. Nunca vai ter como substituir ele. Então, e isso que tu falou é muito importante e, cara, eu te digo assim com 100% de certeza que não é só na fisioterapia que as pessoas preferem resolver depois que acontece do que prevenir Uma antes. coisa sobre É, medicação no exato. episódio passado. É exatamente isso. E isso é muito comum, assim. Não é normal e não deveria ser, mas é bem comum. Acontece bastante em não só. Acredito que também não seja só na área da psicologia, não seja só na área da físio, mas, cara, se a gente pegar médico, assim, quantas vezes as pessoas vão ao médico no ano, né? Pra fazer um check-up que seja, né? Pouco, muito pouco. Então, nesse sentido, a gente precisa entender que ainda há um trabalho a ser feito de educação, né? Em qualquer uma dessas áreas da saúde, poder educar as pessoas que estão aí assistindo, que estão ouvindo, as que não ouvem, as que não assistem, mas que tem que chegar essa informação também, de que a gente precisa trabalhar o pré muito mais do que o pós. E é por isso que a gente abre esse leque de projetos. É por isso que o Tudo Além do Esporte existe. Não é pra gente só Verdade. falar sobre performance. Existe a parte corporativa, como a gente fala, a parte da performance diária, de entre ser uma pessoa melhor, ser um funcionário melhor, ser um chefe melhor, poder desempenhar performance. Performance vai muito além do esporte. Toda a vida. Cara, ser uma pessoa de alta performance não quer dizer que eu seja um atleta muito bom, mas eu posso ser um chefe muito bom, posso ser um filho muito bom, posso ser Cara, qualquer um coisa. estudante muito bom. E o esporte, ele te ensina isso. É mais fácil usar a analogia do esporte para ensinar isso para as pessoas, eu vejo. E é por isso que a gente fala muito sobre esporte aqui, mas a gente pode usar esses ganchos para tudo na vida. Exato, e cara, não tem como, assim, se eu quero ser alguém melhor pra mim mesmo, eu, querendo ou não, eu tô falando sobre a minha performance, né, e ela não é sobre eu ser atleta. Eu não sou atleta, mas eu trabalho a minha performance porque eu quero ser um psicólogo melhor. Perfeito. Eu quero aumentar o meu rendimento tanto de entrega quanto rendimento financeiro. Sim. E aí, como que eu vou alcançar? Como que eu vou estabelecer o planejamento anual se eu não vou trabalhar minha performance? Aí eu vou só ter o planejamento, mas não vou conseguir executar ele.
E aí vem uma coisa que é problemática, que é a frustração, né? Porque aí, beleza, eu estabeleço meu planejamento, mas eu não me fortaleço, eu não trabalho para que eu seja melhor a cada dia. E aí a chance de eu não conseguir estabelecer o que eu planejei é muito grande. E aí a gente entra com a frustração, que quebra muitas coisas dentro do nosso processo. E isso não é sobre atleta, é sobre qualquer pessoa que faz qualquer coisa. Né? É como tu falou, seja um estudante, seja um filho, seja uma mãe, um pai, qualquer pessoa. Precisa olhar sobre a sua performance, sobre a sua vida, sobre o contexto que está inserido, como você faz tudo isso. Até porque nem tudo é sobre valor de dinheiro investido, mas muito é sobre o valor que você coloca em cima da sua vida, sobre as coisas que você quer alcançar, sobre como você quer fazer isso. Isso também é tão importante quanto gerar dinheiro, por exemplo. E eu prezo muito pela performance, porque eu creio muito nisso, cara, do fundo do meu coração, assim, do fundo da alma, que a gente tem que sempre buscar a performance. Porque tem uma frase muito famosa do Flávio Augusto, que eu gosto muito, cara, que ele fala que estabilidade não existe. Que ou a gente tá melhorando ou a gente tá piorando. A gente nunca mantém. Tipo, se eu passo. E isso é muito aplicável pro esporte, pegando a parte física, assim. Se eu fico um mês sem treinar, eu não fico exatamente como eu tô. Eu piorei. Claro, Eu óbvio. piorei. Se eu fico um mês sem ler, não é que eu vou ficar. A minha inteligência vai ser sempre a mesma. Cara, eu vou piorar. O meu cérebro vai se acomodar com uma gama de informações. Exato. E quando eu buscar mais informações, ele não vai estar preparado para se adaptar a isso. Então, cara, busque melhorar, independente da área da sua vida. Se você for qualquer profissional, qualquer área, ou no esporte, procure áreas que vão te melhorar para você atingir os objetivos que você quer. Isso é um fato, um ponto, assim, Verdade. que a gente deixou bem claro aqui. Até porque se você acha que ao descansar por um longo período você vai ficar exatamente no mesmo nível, não vai. Você tem que entender que você precisa do descanso para ter uma alta performance, mas não pode usar o descanso como uma muleta para você ficar um longo período de tempo sem trabalhar alguma questão da sua vida e achar que ela vai ficar exatamente igual quando você parou, porque Cara, não vai. e, cara, isso era o nosso próximo tema aqui dentro do episódio, que é... Qual que é o limite, assim, da performance? Quando que o corpo e a mente, eles têm que descansar? E é uma linha muito tênue, entre viver na alta performance o tempo inteiro aqui e entrar no burnout, ou viver pô, tô sempre perto da performance tipo, desistência do esporte, queda de rendimento por excesso de treino, isso também acontece muito hoje em dia, ou por excesso de pressão psicológica. Como que a gente trabalha essa linha tênue? Tipo, pegando um pouco a parte da psicologia, eu vou falar um pouco da parte da física. Cara, a gente precisa compreender o nosso processo. Acho que essa é assim, a resposta mais básica. Porque, cara, você vai, exemplo, né? Gancho, trazer o Léo Barreto para só pra gente. Léo Barreto é um técnico aqui de São Miguel do Oeste, do Bugre Futsal, que é o clube que eu também atendo. Quando ele passa o planejamento de treinamento da semana, não tem treino todo dia. Por quê? Que o corpo precisa descansar. Exato. Se o corpo não descansar, eu não vou entregar o meu melhor rendimento possível, sabe? Eu não vou entregar, não adianta. Então eu preciso de pausas, mas claro que essa pausa não pode ser o maior tempo da minha semana. Por exemplo, eu tenho 5 dias úteis ali na minha semana. Aí 3 deles eu vou descansar e 2 eu vou treinar. Essa conta não fecha. Agora, se eu vou treinar 4 e descansar 1, faz sentido? Porque eu ainda tenho final de semana também, porque pode ter competição como não pode. Se não tiver, eu tenho 3 dias na semana de descanso. Se tiver competição, talvez eu tenha só 2. E é assim que acontece. Por exemplo, se a gente pegar uma atleta de alto rendimento de um clube grande no Brasil, quantos dias eles deixam de treinar? Só que eles têm períodos. E períodos são importantes. Então, isso muda tudo. Então, a gente precisa compreender os períodos. Galera, e a gente já está se encaminhando para os minutos finais aí, e como está sendo de praxe aqui no Tudo Além do Esporte Podcast, a gente vai deixar sempre uma mensagem final, uma indicação de livro. Então, vou passar a bola para o Alex para ele deixar a mensagem final, talvez indicação de algum material, algum livro, algum filme, podcast. Tem um material muito bom. Se chama e-book Inteligência Emocional para Atletas. Onde é que dá para encontrar isso? Galera, no site do Alex Rambo, alexrambopsico.com.br, tem lá todos os produtos, tem alguns e-books, alguns produtos. Para você que é pai de atleta, existe um material muito bacana lá. Verdade. E é barato, cara. Bom e barato. Pelo conteúdo que tem, é muito barato. Inclusive, é para trazer
informação, é para trazer prática também para os pais, para poder compreender ainda mais os seus atletas, né, os seus filhos, enfim, dentro do esporte. Se tu ir lá no meu Instagram, né, também na bio do Instagram, tem, né, os links do podcast também, os dois, tanto esse quanto o que está no Spotify, que é só sobre atletas de elite, onde a gente traz vivências, situações e tal, que aí é só áudio, né? Mas também lá dentro do Instagram tem o link dos e-books, né? Tanto para atleta quanto para pais de atleta. E de fato é muito barato mesmo, é realmente só para poder pagar a questão dos design, a questão da produção, correção de texto, essas coisas e tudo mais. Mas o conteúdo que está lá dentro é um conteúdo muito bom, muito prático, tem situações lá dentro para que tanto o atleta quanto os pais do atleta podem fazer isso prático mesmo, né? Poder aplicar na sua vida, no seu contexto e tal. Então, vale a pena a conferência, de fato. Eu acho que é bem importante esses conteúdos para vocês que estão assistindo. E não é só sobre quem é um atleta de base, mas todos os atletas no geral. Seja você atleta amador também, a inteligência emocional ela é muito importante para ti. Inclusive, num próximo episódio, a gente pode, inclusive, falar, né, sobre a inteligência emocional, poder aplicar toda ela, como a gente faz tudo isso, porque hoje para você ser um atleta de elite, você precisa de várias coisas, mas uma delas, com certeza, é ter uma inteligência emocional boa, ok? Porque isso muda o jogo, cara, muda a competição, muda a forma como tu vê as coisas. O mental hoje, ele importa muito. E o quanto antes tu entender isso e aplicar isso na tua vida, mais chance tu tem de melhorar a performance, de melhorar rendimento e também de alcançar objetivos que você almeja hoje, amanhã, ou daqui um ano, 2, 10, tanto faz. Então, isso é muito importante. E ainda, além disso, se você quer ouvir um pouco sobre a psicologia do esporte, mas de forma mais curta, 5, 6 minutos, em intervalos rápidos do seu dia a dia, acesse lá no Spotify. O podcast Atleta de Elite. Lá são áudios curtos, 5, 6, o máximo tem 12 minutos. Então lá tem muita coisa e, cara, é de graça. Né? Ainda mais é de graça. Isso aqui é de graça, você pode assistir, pode mandar para todo mundo. O podcast Atleta de Elite é de graça também, você pode mandar para todo mundo, pode ouvir em qualquer momento do seu dia. Então aproveite, porque conteúdo bom e de graça, a gente tem pouco no mercado. Então, quando pessoas se disponibilizam a gravar, a produzir esse tipo de conteúdo, aproveite. Valorizem esse tempo aí. Valoriza, Porque exatamente. o tempo é o nosso recurso mais escasso. Fato. Então, quando a gente tira um pouco do nosso tempo aqui para gravar esse podcast, edita com muito carinho, entrega para vocês, não é esperando retorno financeiro em troca, mas é para passar a mensagem. Passar a mensagem da performance, de quanto ela é importante, de como o esporte é importante, de como a saúde mental é importante, de como cuidar da sua saúde é importante. Exato, no geral, né? Não só sobre o mental, mas sobre a sua saúde física também. Muito também sobre a sua alimentação, que também são coisas que a gente vai trazer em próximos episódios aí pra vocês, pra gente poder entender esses 3 pilares, a importância de tudo isso, o teu físico, a tua alimentação e o teu mental. Mas continue acompanhando a gente, continue visualizando isso aqui, compartilhando com quem você acha que precisa também, às vezes ouvir não todo o podcast, mas quem sabe um pedaço, quem sabe um recorte do que fez sentido pra ti, talvez algum amigo, algum colega de time também precise ouvir essa fala para poder entender alguns contextos da vida. Pô, manda lá, manda para essa pessoa, compartilha com os teus amigos, com quem é do esporte, com quem não é do esporte, porque performance, como a gente falou, não é só sobre esporte, é sobre qualquer coisa. E além disso, tem uma coisa muito importante que eu gostaria de deixar falado hoje aqui, que se você é atleta e quer de fato melhorar a tua performance, invista nela. Invista valor financeiro, invista valor de tempo, invista dedicação, invista disciplina, invista em você. Até tava lendo aquele livro que tu indicou no episódio passado, que é do Federer, e aí tem um textinho assim bem breve, nas primeiras páginas, que o jornalista traz sobre o Djokovic, onde ele fala que invista em você dentro do esporte. Se você quer alguma coisa, se você quer crescer, se você quer se autovalorizar, invista em E você. a gente tem grandes casos por aí para se inspirar. Cristiano Ronaldo, LeBron James, eu acho que são talvez os principais, assim. Cara, os caras investiram todo o dinheiro e todo o tempo que eles tinham para manter a longevidade no esporte. Exato. Cara, então use isso como exemplo e traga para sua realidade. Talvez a sua realidade monetária, a sua realidade de tempo.
Se você é atleta amador também, adequar o seu tempo, planejamento é muito importante, ter mini metas é muito importante para você conseguir adequar isso com o seu trabalho, com o seu estudo. Sempre dá tempo. Quando você quer, sempre dá tempo. A falta de tempo não é uma desculpa para as pessoas usarem. Só usa a desculpa de falta de tempo quem não quer chegar lá, quem não tem objetivo. Bela fala, viu? Pô, isso aí tu matou tudo. E a minha mensagem final, galera, eu comecei um livro novo e vou deixar já a indicação para vocês, de um escritor japonês, ele é corredor, que é O que eu falo quando eu falo sobre a corrida. E eu não terminei o livro ainda, mas já tô ali na metade dele. E tem uma frase muito importante, cara, de um senhor de 50 anos que é corredor e também virou atleta de triatlo, que a dor ela é inevitável dentro do esporte, mas o sofrimento ela é opcional. Então é uma frase que me marcou muito dentro disso, porque ele fala muito sobre a corrida, né? A corrida é muito sobre isso. Começa a doer tudo, mas o que você vai fazer com essa dor é uma escolha completamente sua. É muito mais da sua mente do que do seu corpo. Então eu gostaria de deixar essa mensagem final ali e encerrar por aqui o episódio. Não sei se o Alex tem mais um. Se vocês, novamente, né, se vocês tiverem assuntos que vocês queiram que a gente discuta, que a gente traga pessoas aqui sobre assuntos específicos, deixa nos comentários ou entra no nosso Instagram, entra lá no alexrambo.psico, no do Renan também. A gente vai deixar ali na descrição os Instagrams para vocês poderem ir lá, mandar mensagem, enfim, achar se vocês acreditam que tem alguma coisa que vocês gostariam que a gente falasse, exato, que fosse pertinente pra gente discutir, deixa nos comentários, manda pra gente, não tenha vergonha disso, fique à vontade de fato, porque muito mais do que a gente visualiza aqui como importante, quem sabe tem coisas que você aí em casa visualiza e gostaria muito de ouvir pessoas falando, que talvez a gente nunca vai falar porque a gente não sabe. Não sabe o que a pessoa quer ouvir, né? E algo que é muito falado às vezes nas universidades, enfim, acho que você já ouviu isso, que a dúvida do outro pode ser a tua. Exato. A tua dúvida pode ser a do outro. Então, a gente tá sempre muito aberto a conversar sobre isso. É um assunto que a gente gosta muito de falar. Então, chama a gente, curta, comenta, compartilha com quem você acha que precisa ouvir. E, galera, forte abraço para todo mundo. A gente agradece os ouvintes e até a próxima. Valeu, galera. Até mais. Fiquem bem.